né? Claro que agora as esperanças acabam se transferindo para a quarta-feira e um peso também para o Dorival Júnior na quarta-feira. Porque eu acho que se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras na próxima quarta-feira, eu não sei se o Dorival fica no clube. Tá aí os melhores momentos da partida. A gente está vendo aí o primeiro gol do Breno Lopes, justamente no André Ramalho, que é um dos titulares que deve para o jogo quarta-feira. Meio atrasado, né, Ivan? Às vezes ele sai para o bote muito antecipado e ele sempre chega atrasado. A gente está vendo o gol do Carride, o cabeceio do Yuri Alberto, o rebote do goleiro. E aí a bola sobra para o Carride. Ele acaba empatando a partida no finalzinho. Fortaleza, talvez o empate seja bom, não talvez pela situação que está na tabela, mas minha impressão é que se o Fortaleza tirasse um pouco esse 1-0 debaixo do braço, teria dado mais trabalho para o Corinthians. Teria dado Gostou do 1-0 ali e acomodou. E claro que quando o Corinthians coloca os seus principais jogadores em campo, fica mais difícil, né? O Corinthians ganha em qualidade. Mas a gente olha o primeiro gol, claramente é uma falha do sistema defensivo, tanto do Félix Torres, que jogou hoje improvisado na lateral ali no lugar do Mateuzinho, e também do André Ramalho. Quer dizer, a bola no meio dos dois ali, o Breno vai bem, ele bate sempre bem com as duas pernas ali, chegou de perna esquerda e faz o gol. O Hugo nem sai, nem fica, acaba tomando gol. E depois o Corinthians vai na base do bumba meu boi, né? Como a gente costuma falar. Bola na área, a gente ali na redação até conversava antes. Uma hora, essa bola vai dar certo. Uma hora vai sair o gol. Mas poderia não ter saído, né? Então o Corinthians corre riscos desnecessários em jogos dentro de casa, pensando numa outra competição. Repito, 18 jogos com Dorival Júnior, nenhuma formação, né, um jogo para o outro igual. Será que era tão necessário poupar tanto depois de um período de férias, depois de um período de recesso? Não sei, eu acho que há um exagero muito grande hoje no futebol com essa história de poupar jogadores. Acho que fica bronca também, Ivan, para o time titular do Corinthians esta tarde. Claro que estava muito mexido, como você mesmo falou, a defesa. Eu achei que o meio-campo ia ser com mais dificuldade, por exemplo. Tinha o Dieguinho estreando como titular pela primeira vez, garoto da base, e que não foi o problema do Corinthians nessa tarde, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Não foi o Dieguinho o problema. O Charles também não foi o problema do Corinthians. O meio-campo não foi o problema do Corinthians. Só que o ataque do Corinthians no primeiro tempo foi o Romero e o Thales Magno, que são dois jogadores que são acostumados a jogar no time titular. São, inclusive, reforços caros. E o que vem jogando Thales Magno e Romero? Não. Quase nada. Nada, praticamente nada. O Romero, que é o maior artilheiro da história da Arena, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, mas vive um momento também muito ruim, né? Perdendo gols. Hoje ele teve... Hoje o Corinthians criou quando sofre a oportunidade. 1-0. Mas acho que talvez um dos erros do Dorival foi ter deixado o Breno Bidon em campo e tirado o Dieguinho. Acho que o Dieguinho vinha fazendo um bom papel, porque é aquele jogador que tem um pouco mais de recurso no drible. O Bidon, ele não sei se ele é um volante, se ele é um meia, o que ele... ele não consegue jogar muito para frente, né? O Bidon tem essa questão dele, é um jogador muito tímido, então o Corinthians acaba perdendo muito com ele em campo, muitas vezes. Acho que era um jogo para deixar o Dieguinho, até para dar confiança. E o Dieguinho, repito, não fez um jogo ruim, não fez um primeiro tempo ruim, um segundo tempo, não. O Dieguinho foi bem na partida. Dentro daquelas, considerando esse elenco, o time que começou, o Dieguinho, talvez uma das principais peças no primeiro tempo. Então, assim, a gente repara que, às vezes, é por erro do Dorival mesmo. Uma bola na trave ali do André Ramalho também. Contra. Não, para, né? É bizarro o lance. Então, assim, falta até de confiança. Né? Mas acho que o Bidon contribuiu muito menos. Eu acho que se fica o Dieguinho, talvez o Corinthians tivesse um pouco mais de oportunidade, um jogador um pouco mais agudo, um jogador de mais recurso no drible. E claro que depois que entra Yuri, Garro, Memphis, Mateuzinho e o próprio Carrijo, que fez o gol, o Corinthians ficou com mais de meio time titular. Né? E claro que ganha ali um pouco mais de ofensividade. Mas o Garro ainda é muito longe de ser aquele Garro que o torcedor imagina, o torcedor quer, criando muito pouco, tendo poucas oportunidades, buscando muita falta, parando as jogadas muitas vezes para tentar um pênalti. Então, assim, o Memphis também entrou extremamente discreto na partida, não foi um cara decisivo, não foi um cara que criou muitas oportunidades. Foi um Corinthians que teve hoje muito mais sorte do que juízo.
Você falou do copo meio vazio, né? Que o Corinthians não vence quase a 4 partidas no Brasileirão, sim, mas não perde a 4 partidas se a gente considerar também a Copa do Brasil, porque são 3 empates no Brasileirão agora e uma vitória contra o Palmeiras na Copa do Brasil. A última derrota do Corinthians no Brasileirão e no ano foi contra o São Paulo, aquele 2-0 no Morumbi, então esse é o copo meio cheio. E o Charles continua invicto na Arena esse ano. Sim. E o trio Memphis, Yuri e Rodrigo Garro na Arena também continuam invictos no Corinthians. Não só no ano, mas no Corinthians. E aí, Ivan, tá devendo. Apesar do time melhorar muito e eles terem muito talento, o trio Gin, como tá na moda agora, não tá encantando muito. Achei que faltou um pouquinho de cada um deles no jogo contra o Palmeiras, mas acho que o conjunto do Corinthians respondeu muito bem naquela partida. E claro, o Memphis ali participou de 2 lances capitais, o pênalti e o gol. Mas o trio pode se entregar mais, pode brilhar mais. Eu acho que do trio, o que eu talvez menos cobre nesse momento é do Yuri. Sim. 2 meses parado, vem de uma lesão, vem de uma fratura séria, uma lesão grave, mas o Garro e o Memphis estão devendo demais. O Yuri falta ritmo, eu acho que por Yuri falta voltar a marcar um gol e ter mais ritmo de jogo. Eu acho que à medida que o tempo passe, o Yuri vai voltar a ser aquele Yuri. Mas o Garro e o Memphis, o Garro, que em tese é o cara da criação, o cara que tem que ser o cerebral, o genial do time, não tem jogado bem. E o Memphis, assim, tenta uma corridinha aqui, dá um piquezinho ali, mas também é um cara que você vê pouco finalizar, pouco infiltrar, tem muita dificuldade também. Mas acho que de uma maneira geral, né, Isa, é um Corinthians que não tem repertório. A gente percebe que não tem uma jogada ensaiada, a não ser bola na área. E aquilo, uma hora vai dar certo, alguém vai cabecear, vai entrar essa bola. Mas fora isso, é um time muito pobre em termos de repertório. É cruzamento, né? Cruzamento, vai até o final lá da linha, põe na cruza. área. Geralmente, hoje o Angileri fez uma boa partida, por exemplo, e no primeiro tempo ele estava livre, leve e solto ali do lado esquerdo para cruzar quantas bolas quiser, tanto que a bola na trave do Corinthians sai dali. E aí, no segundo tempo, entra o Mateuzinho também, livre, leve e solto ali do lado direito para cruzar. Ora ele, ora o Carrídio. E só tem isso. O Dorival precisa mexer esse time, precisa fazer mais coisa. Senão, vai ser complicada a sequência. A impressão que passa é daquele time que está no desespero, não tem alternativas de jogadas e aí põe a bola na área. Então, assim, eventualmente, alguém vai fazer um gol. Eventualmente, a bola vai desviar no zagueiro. Até no próprio gol hoje do Carrillo, a bola desvia no cabeceio do Yuri. Ela tem um leve desvio do zagueiro, dá uma matada no goleiro e aí, claro, sobra para o Carrillo e ele faz o gol. Mas é um lance de sorte, não é um lance trabalhado, não é uma jogada construída. É o tal do Bumba Meu Boi, põe na área ali. Se der certo, deu. Poderia ter perdido de 1-0. Dava para o Hugo ter feito alguma coisa de diferente no gol sofrido pelo Breno Lopes? Eu acho que ele saiu... Eu acho que ele não fecha o ângulo como ele deveria fechar. Eu acho que ele ficou meio na dúvida se fecha o cruzamento ou se ele fica muito perto do primeiro pau ali. Então, quando a bola passa por ele, ele tenta até esticar um pouco a perna. Acho que ele fecha mal o ângulo. Mas não dá para colocar o empate na conta do Hugo. Né? Mas acho que se ele fecha melhor o ângulo ali, ele evitaria o gol, porque não foi um chute forte. Foi um chute cruzado, mas não foi uma pancada. Vamos conferir a tela com as mudanças? A nossa telinha com as mudanças, vamos lá. Corinthians, Hugo Souza manteve ali, ele só mexeu no Félix Torres, que estava sofrendo, hein, Ivan? Levou vários gols, várias jogadas ali nas costas dele novamente nesse jogo. No outro jogo ele foi a São Paulo, né? No jogo contra o São Paulo, que ele foi titular também, já tinha sofrido. E aí o Dorival opta por colocar seus titulares. Ivan, mas o Dorival está optando por ele em vez do Léo Maná. Então, Me parece que o Léo Maná e o Héctor Hernandes são cartas fora do baralho, certo? Nem relacionado, o Héctor foi hoje por opção técnica. Parece que é isso, né? Não, eu não tenho muita dúvida. Assim como o Palácios, né? São jogadores que não fazem parte dos planos do Dorival. Tá. Aí ele colocou, o Rio começou jogando, o Garro entrou no segundo tempo, depois ele tirou o Dieguinho, colocou o Carrilho, colocou o Memphis, colocou o Yuri. Partidas abaixo. Eu acho que o Rian não comprometeu. O meio-campo, para mim, não comprometeu, Ivan. Você falou do Breno Bidon, mas para mim não foi o problema. Para mim, o problema maior realmente Félix Torres, André Ramalho, Thales Magno e Angel Romero. Eu acho até que ele poderia ter tirado o Bidon e colocado o Carrijo, mas mantido ali o Dieguinho. Tá. Eu acho que aí sim
Talvez o menino tenha cansado, né, também. Primeiro jogo como titular, profissional. Mas é garoto, né? Ok. Não dá pra gente considerar cansaço também, assim, tão... Mas, enfim, uma opção do Dorival. Claro que o Tales, o Memphis no lugar do Tales, uma alteração absolutamente normal e necessária, porque o Tales vem jogando mal, né? Ele fez o gol contra... contra o Ceará? Um gol sem querer, né? O gol culposo. O gol culposo, O gol culposo. exato. Ele não teve a intenção de fazer, acabou fazendo, e só também, né? Mas vem jogando muito mal. E o Romero tentou, lutou, correu, mas está numa fase também, o Romero, em que, meu Deus, bola bate nele e é capaz de, na linha do gol, ela vai para fora. Ele tem perdido oportunidades e aí o torcedor que já não tem muita paciência com ele, está pegando no pé e aí hoje com uma certa razão. Tá devendo. Agora o Renato Paiva mexe ali no Mancuso, coloca o Tinga, que até foi muito importante no lance do Fortaleza, né, o Ivan? Porque acho que foi o Mateuzinho que cruzou. O Memphis ia desviar, não conseguiu, e ia chegar limpa por Yuri. O Tinga conseguiu desviar. Ele mandou para escanteio. Aí ele mexe no meio-campo, o Luca Prior sai e o Martinez entra. E lá na frente ele troca Herrera, Zé Wellington e Lucero. Não sei se o Lucero é reserva, mas acho que é questão de tempo também para o Lucero ganhar essa posição. Para mim, joga muito bem o Lucero. Mais que o personagem Daverson. O Daverson é um personagem, né? É o cara que vai dar risada, que vai provocar. Mas, assim, enquanto o Fortaleza tinha Breno Lopes, tinha Marinho e o Daverson como referência, era um time que poderia chegar com um pouco mais de perigo pelos lados do campo. A partir do momento que ele faz essas substituições, o Lucero ficou praticamente sozinho, isolado lá na frente. E aí a gente sabe, o Zé Wellington, o Herrera, o Martinez são jogadores ali para povoar o meio-campo. Jogadores para fechar o meio-campo. Fortaleza buscava manter o resultado, né? A ideia do Fortaleza era segurar 1-0. Mas aí fica só o Lucero isolado lá na frente e ele praticamente não pega na bola, porque foi um time muito mais limitado à marcação a partir do momento que sai o Breno, Marinho e o Daverson.